Dizem que é pescador e que vive sempre em busca do pescado, que está eternamente fadado a nunca encontrar o amor, que veleja pelo mar da dor e da saudade da mulher que em terra firme abandonou, que está condenado a pescar para sempre só e alimentar-se do seu pescado à deriva num mar sem cor. Me chamo Geroto Brito e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho como escritor, editor e design editorial aqui no Pará. Eu nasci em São Paulo, cidade chamada Marília. Depois, quando criança, ainda me mudei para o Mato Grosso. Quando jovem, morei no Tocantins durante muitos anos e já faz 10 anos que eu estou aqui habitando a cidade de Bragança, no Pará. E foi aqui que eu iniciei esse trabalho com a literatura. A minha formação é na área de exatas, então eu sou professor de matemática, formado em matemática, formado em física, atuei também com engenharia elétrica. Então, por mais que eu tenha essa formação na área de exatas, eu acabei me inserindo na área de literatura como leitor inicialmente, e depois acabei me envolvendo na escrita como poeta, depois escrevendo textos em prosa, e isso foi aperfeiçoando com o tempo até que eu comecei a ver que eu tinha algum jeito para isso, Então comecei a participar de alguns concursos literários, de prêmios literários e, para minha surpresa, eu obtive bons resultados e acabei gostando dessa área também, como um hobby, inicialmente, mas que depois acabou se tornando um ofício também que eu levo aí paralelamente ao meu trabalho como docente, E esse hobby inicial acabou se tornando um trabalho porque eu fui aperfeiçoando ele em vários aspectos. Eu acabei sentando e estudando um pouco mais sobre literatura, lendo bastante, trabalhando técnicas literárias, tanto em poesia como em prosa, e isso ajudou com que eu pudesse desenvolver textos um pouco mais elaborados, um pouco mais criativos e que chamassem a atenção aí do leitor de alguma forma. Eu publiquei meu primeiro livro em 2014, um livro de poemas chamado Os Três Lados da Moeda, que foi editado pela editora Cromos de Belém do Pará. E esse primeiro livro eu inscrevi ele num prêmio literário, que era organizado anualmente pela editora Literacidade de Marabá, e ele obteve uma menção honrosa lá, então ele saiu bem nesse prêmio literário, e isso me animou bastante a continuar desenvolvendo minha escrita. Em 2015, um ano após eu publicar o primeiro livro, eu acabei publicando um segundo livro de poemas, que foi o Ambrosia, que foi a convite também da editora Literacidade, que organizou o prêmio ao qual eu tinha participado no ano anterior. Então o livro Ambrosia, Sementes Líricas, fez parte de um projeto organizado pelo editor Abílio Pacheco, lá de Marabá, e eu fui selecionado ali dentro desse projeto chamado Sementes Líricas e acabei publicando o segundo livro aí, que é um livro de poemas. No ano seguinte, ou seja, um ano após o outro, eu já acabei publicando meu terceiro livro, que foi um livro de contos de suspense, terror. É um livro chamado Contos para uma Noite de Insônia, publicado também pela editora Literacidade. E nesse livro de contos, eu acabei trabalhando vários textos voltados ao suspense, ao imaginário, ao terror, ao horror, e muitos deles ambientados aqui nessa região bragantina, na região aqui de Bragança do Pará. Então tem textos aí que envolvem lendas como o Maníaco de Cereja, o Pescador, e várias histórias aí que moram no imaginário bragantino. Alguns aí que já estavam quase esquecidos e eu acabei resgatando. E no ano passado, em 2017, eu publiquei meu quarto livro, que foi um romance, um pequeno romance chamado Um Olhar Além do Espelho, que eu faço
uma espécie de brincadeira com um protagonista, a qual eu nem cito o nome dele durante o livro, então um protagonista sem nome, que ele se vê ali aprisionado do outro lado do espelho e passa por diversas situações, né, onde ele pode enxergar o lado de cá, né, mas não consegue voltar. Então é uma brincadeira que envolve processos sociais, políticos, assim por diante, mas dentro de uma história, né? E também ajudei a organizar uma antologia aqui em Bragança, que eu achei muito necessária fazer, que foi a antologia chamada Pérolas do Caeté, antologia poética Pérolas do Caeté, onde eu reuni vários poetas, né, vários escritores aqui da região, alguns iniciantes, outros mais velha guarda aí, e juntamos textos de todos eles, né, poemas de todos, e publicamos numa antologia ainda no ano passado, né. Durante todo esse processo de escrita, de evolução da escrita em que eu estive inserido aí, eu acabei mergulhando também no processo editorial. Então, nessa brincadeira de escrever textos e publicar, eu acabei também aprendendo a diagramar livros, a criar capas de livros, e aí eu me aperfeiçoei fazendo um curso de designer aqui, né, e outras especializações ali, e acabei me tornando designer editorial, né, de 2016 para cá. E de lá para cá eu já editei aí mais de 60 livros, né? Mais 60 livros nesse processo, de outros autores do Sul, do Sudeste, né? Do Centro-Oeste. Então eu tive essa experiência, estou tendo essa experiência na área editorial, não só como autor, mas como designer e como editor também, porque no ano passado eu abri uma editora aqui em Bragança, a chamada Parágrafo Editora, né? E a Parágrafo, ela trouxe um outro olhar, né? Não só o olhar do autor, porque antes eu enxergava esse mercado editorial como autor, e agora eu enxergo ele não só como autor, mas como editor também. Então são olhares diferentes, né? Como autor você vê o livro de uma forma, né? Como editor você vê o livro de outra forma, assim como o olhar do leitor é diferente do olhar do autor e assim por diante. Então a Parágrafo Editora, eu criei ela com esse intuito de valorizar a literatura do norte, a literatura amazônica, a literatura produzida, né, por essas bandas aqui do Brasil, né, essas bandas amazônicas. E estou tendo uma experiência muito, muito gostosa com ela, assim, que é editar autores nortistas, autores de Bragança, né, de Belém do Pará, e também autores de outras regiões, mas a gente dá o foco, na verdade, o objetivo são autores daqui, né? E aí veio um projeto muito bacana, e muito essencial também, que foi a reedição de obras de Dalcídio Jurandir, que a gente iniciou há 2 anos, que Dalcídio Jurandir é um romancista paraense, nascido na Ilha do Marajó, e que é praticamente o expoente máximo da literatura paraense, né, que ganhou o maior prêmio de literatura aqui no Brasil, que é o Prêmio Machado de Assis, pela Academia Brasileira de Letras, mas que já há muitos anos vinha sendo esquecido, aí, né, nenhuma editora reeditava as obras dele, e os próprios leitores paraenses já não tinham mais acesso a esses livros. Os livros acabaram se tornando raros, né, difíceis de serem encontrados. E esse projeto que a gente criou com a editora Parágrafo foi justamente de resgatar essas obras e torná-las novamente acessíveis aí aos leitores paraenses e do Brasil. Então, foi um projeto de financiamento coletivo, né? As pessoas se juntam e fazem uma espécie de vaquinha para conseguir o dinheiro necessário para a reedição. E a primeira experiência foi com a reedição do livro Ponte do Galo, né, de Dalcídio Jurandir, que deu super certo, e depois a gente fez uma segunda fase do projeto, reeditando os livros Os Habitantes e Três Casas e um Rio, que também foram reeditados agora esse ano, né? E
com essas reedições a gente conseguiu trazer aí 3 livros que estavam fora de catálogo já há muito tempo, e são 3 grandes obras da literatura paraense que com certeza faziam muita falta aí, né, dentro do nosso cenário literário. Voltando ao assunto aqui do meu trabalho como autor, né, o processo de escrita, eu tive um aprendizado muito grande de 2015 para cá, e nesse aprendizado eu vi que o processo de escrita ele é muito complexo, né? Às vezes tem muitos autores que acreditam que você pode chegar e vou deixar fluir aqui que a literatura vai saindo, né, normalmente, mas não é bem assim, é uma coisa muito trabalhada, né? Envolve toda uma preparação. Por mais que você tenha boas ideias, seja muito criativo, transformar essa criatividade, essas ideias numa história concisa, bem escrita, né, e que seja prazerosa para o leitor, é algo que não é tão fácil. Na verdade é muito difícil, né, porque envolve bem mais do que ser criativo, né? Envolve conhecimento de técnicas literárias, o conhecimento de formas de escrita ali, e isso tudo tem que ser estudado, né? Isso não cai do céu. Eu como não sou da área, né, sou de exatas, então estou tendo um trabalho muito grande que é aprender tudo isso, aprender, mergulhar de fato nesse mundo da literatura, na gramática, na literatura brasileira, estrangeira, na prosa, na poesia, nos diversos gêneros textuais aí. Então acaba que eu estudo dobrado, né, para conseguir dominar, né, pelo menos o básico de todos esses aspectos, todas essas técnicas. Mas no fundo isso traz um resultado, né? Ou seja, é muito bom você conseguir elaborar textos e as pessoas lerem teu texto e depois elogiarem, né? Mandarem mensagens no Facebook, nas redes sociais, WhatsApp, falando que gostou, que as pessoas têm que ler o seu texto, né? Que vão ajudar a difundir, a tornar a sua literatura um pouco mais conhecida. Então isso é muito gratificante. Nesses últimos anos em que venho trabalhando como escritor, editor e designer, eu tenho conciliado aí com a minha profissão de docente, né, de professor no estado do Pará. E essa conciliação tem sido bastante complicada, porque exige muito, né, você está na sala de aula a semana inteira e ao mesmo tempo ter que conseguir tempo para escrever, para estudar sobre a escrita, né, para revisar textos de outros autores, manter a leitura em dia, diagramar, criação de capa. Então tudo isso envolve muito tempo, e sem contar que ainda tem as campanhas que eu ajudo a organizar de edições de outros autores, como Dalcídio Jurandir, que são feitos em campanhas bastante exaustivas, né? E essa conciliação ela é feita assim de forma bastante minuciosa, acho que seria essa a palavra, porque você tem que conseguir um tempinho aqui, outro tempinho ali, às vezes sacrificar um final de semana, sacrificar um feriado, né, e fazer esse serviço em casa mesmo, porque todo esse trabalho como editor e como escritor eu faço em casa, não tem um local de trabalho assim para isso. Então é um trabalho que eu realizo no quarto, às vezes na sala. Eu tenho ali um espaço reservado, né, na minha residência para desenvolver tanto o processo de escrita como de edição. Quando cheguei em Bragança eu não tinha essa pretensão de me tornar escritor, né, nem editor, nem nada disso. Na verdade eu só era inserido nesse mundo literário como leitor, porque eu sempre fui um bom leitor, né, desde a adolescência. Mas aqui na cidade eu acho que essa atmosfera diferenciada da cidade acabou me incentivando um pouco a escrita, né? Então eu acabei iniciando na poesia,
escrevendo poemas sobre a cidade, então sobre outros temas aí. A chegada em Bragança foi essencial, né? Porque Bragança, ela, como eu costumo dizer e escrevi numa crônica chamada Bragança e a Poção do Aprisionamento, Bragança tem um ritmo próprio, né? Um ritmo que é só dela, é uma cidade assim, eu diria até encantada de certa forma. Porque as coisas aqui parecem que passam muito lentamente, né? E ao mesmo tempo, quando você se dá conta, já foram 5 anos, 8 anos, 10 anos. Então, num piscar de olhos, parte da sua vida já ficou aqui na cidade. E essa parte da minha vida que está aqui, ainda está aqui, né? Quando eu vim de Palmas do Tocantins para cá, então deixei minha família lá, né? Vim sozinho para cá e acabei nesse processo constituindo família aqui em Bragança. E isso me trouxe novos aspectos aí e acabou fortalecendo esse meu interesse pela literatura. Apesar de eu ser escritor de Bragança, a boa parte dos leitores bragantinos ainda não conhece muito bem minha obra, porque com essa facilidade que as pessoas têm de comprar pela internet, acaba que eu vendo mais meus livros para leitores de fora, né, de outros estados, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de São Paulo, e até leitores de Belém, do que aqui mesmo propriamente em Bragança. Então é mais raro esse contato assim do escritor bragantino com os leitores daqui. Então são somente em saraus que são organizados assim raramente, ou então em alguns pequenos eventos literários organizados pelas universidades, tanto o IFPA quanto a UFPA, que acabam aproximando um pouquinho mais os escritores daqui com os leitores. Mas essa aproximação ainda é muito tímida, muito pequena. E um dos meus projetos, né, assim, pessoais mesmo, é conseguir formas de fazer essa aproximação entre o leitor bragantino, né, e os autores daqui da região, não só bragantinos, mas tem autores de Capanema, né, de Augusto Correia, é um pessoal aí nessa região toda aqui que faz um trabalho muito bonito, né, até autores bragantinos que já não moram mais aqui, moram em outras cidades, mas que ainda assim são daqui, né, e fazem um trabalho muito bacana. E eu pretendo, assim, sei lá, organizar pequenas feiras de livro, né, organizar saraus, embora ainda eu tenha dificuldade de conseguir fazer essa organização. Mas pretendo, assim, arrumar parceiros e tudo para conseguir fazer esse intercâmbio aí e difundir mais a literatura bragantina, a literatura paraense aqui dentro da cidade e para fora também. Disputamos, quando meninos, uma garota. Eu, com meu jeito tímido, ele, desinibido. Disputamos um belo sorriso e acabamos por nos tornar amigos. A menina ficou com ele, acredito, e ficou depois comigo. Quando me casei e tive meu primeiro filho, o amigo comprou uma motocicleta e foi me fazer uma visita. Brincou com o meu menino, experimentou da nossa comida e despediu-se com um largo sorriso. O último que deu em vida. Para fechar essa entrevista, eu gostaria de agradecer, né, aos amigos, à família, né, aos leitores, todas as pessoas que sempre dão um incentivo muito grande, né, que leem o que eu escrevo e que de uma forma ou de outra contribuem, né, seja com críticas, seja com elogios, né, ou seja, todo o escritor gosta de ser lido, né, é para isso que a gente escreve. Então, quando se cria uma história, você quer que alguém leia essa história. E o meu agradecimento fica para todas as pessoas que leem, né, que ajudam a difundir o que eu escrevo e assim por diante. Eu deixo um convite a todos também, esse convite de que vocês possam buscar conhecer um pouco mais sobre
a literatura que é produzida, né, no Pará, que é produzida em Bragança. Nós temos escritores como Cláudia Vidal, que é organizadora desse projeto aqui, né, que tem o livro Escrevitos, né, tem o Requiem para o Meu Amor também, que são 2 livros muito bons. Tem o escritor Alfredo Garcia Bragança, que mora em Ananindeua, mas que é daqui da terra e também tem muitos anos de estrada e é um ícone da literatura paraense. Então, assim, se a gente for pesquisar, nós temos grandes escritores aqui na nossa terra que criaram excelentes histórias, né? E a gente precisa conhecer essas histórias, tanto em prosa quanto em poesia. Então fica aí meu convite e agradecimento a todos também.